Oi, gente, tudo bem? Como eu prometi pra vocês, eu vim aqui hoje contar um pouquinho, sobre como é viver do artesanato, como eu comecei a vender a minha arte, quando eu comecei a encarar de verdade como um trabalho, E também responder algumas dúvidas de vocês sobre esse assunto que vocês me mandaram lá no Instagram, Compartilhar tudo que eu acho necessário pra você poder estar aí também vivendo na sua arte, vivendo do que você gosta de fazer. Porque como a gente sabe, não é apenas chegar e postar a foto da nossa arte e deixar, A gente sabe que tem toda uma estratégia por trás e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Vamos lá? Então vamos lá, gente? Pra começar, no começo de tudo, eu já tô nesse ramo do artesanato desde o ano de 2016, que foi o ano que eu comecei a fazer bolsas artesanais de tecido, Eu costurava, comecei a aprender a costurar, fiz um curso de produção de moda. E aí eu comecei a criar bolsas de tecido, com aqueles efeitos manchados, tie-dye. E eu vendia esses tecidos junto com acessórios também. E aí desde essa época que eu já estava começando a vender, já tinha o Cabide Ink, O Cabide Ink surgiu aí nessa época. E aí lá em 2018, no final de 2018, que eu comecei, a me encontrar no macramê, a querer aprender sobre essa arte, a conhecer mais, sobre o macramê. E aí eu fui aprendendo, assistindo muitos vídeos, porque eu também não tinha condições de adquirir curso, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Então eu fui assistindo muito vídeo, comprei apenas um rolo no começo, um rolo de algodão, e fui praticando, porque é assim que a gente começa. Então, eu comecei a praticar o macramê, e aí eu decidi transformar o cabide todo nessa área de macramê, comecei a postar as minhas peças, e nessa época eu só postava, mas como era uma coisa assim nova ainda na época, muita gente assim se interessou, achou legal, e aí foi surgindo algumas encomendas, de bolsas principalmente, E aí no início de janeiro de 2019, eu comecei a aprender o crochê também. Fui assistindo vídeos, aprendendo, fazendo e refazendo muitas peças, e fui criando também peças em crochê. E aí eu comecei a juntar o crochê com o macramê, e principalmente sempre voltado para a bolsa, Porque eu amava fazer bolsa, eu amo fazer bolsa. Então aí eu fui começando a criar várias peças, mas até então eu não levava a sério, não estava levando a sério, entendeu? Era só, eu gosto de fazer, vou ficar postando aqui, quem se interessar, ok. Mas não pensava em nada, em ter que vender, em ter que viver disso. Tanto é que no ano de 2019 eu fiquei sem postar várias vezes, eu abandonava o Instagram, não postava nada direito, então não estava levando a sério, já sabia as técnicas, Eu criava peças, mas não levava a sério. E foi aí nesse mesmo ano, lá pra depois de junho de 2019, que começou a surgir muitas encomendas de painéis, Então aí que eu fui vendo que a coisa estava ficando séria. Porque até então eu pensava, gente, quem vai comprar a minha arte, Não vai dar certo, Eu não acreditava em mim. Então, até então, por isso que eu não ligava tanto. Mas aí começou a surgir muitas encomendas de painéis, de bolsas, e eu falei, nossa, dá pra viver disso sim. E aí eu fui começando a levar a sério. Surgiu a primeira oportunidade de eu participar de uma feira lá no Rio de Janeiro, em Ipanema, e eu fui, levei, conheci muita gente nova, fiz parcerias com outras marcas maravilhosas, e foi aí que eu vi que realmente meu trabalho, tava assim ficando conhecido, que as pessoas estavam gostando da minha arte, e eu via que era possível viver daquilo. Então, a partir disso que eu comecei a levar a sério. Fui postando, todo dia eu postava, todo dia eu criava alguma coisa nova, tinha bastante encomenda, graças a Deus, pra eu postar e compartilhar. Então foi a partir desse momento que eu comecei a levar como trabalho e não como hobby. E aí nesse ano eu fui criando novas bolsas, bastante bolsinhas que ficaram conhecidas. A Woody Bag, que já foi bastante conhecida desde o começo, porque foi uma das primeiras peças que eu criei. Então o meu trabalho foi ficando conhecido. E aí em 2020, veio a pandemia, E pra quem trabalha com artesanato deve ter visto que, assim, estourou a parte de decoração, Porque as pessoas ficaram em casa, então queriam decorar, queriam mudar um pouquinho, o ambiente onde elas estavam. Então, nessa parte de decoração, o macramê, assim, explodiu, Muita gente nova também que eu vinha conhecer. E foi nessa época, assim, que bombou, eu trabalhei demais, graças a Deus. Eu sei que muitos de vocês também devem ter trabalhado muito, porque, assim, muita gente, nossa, foi um colapso. Só que assim, depois foi diminuindo, Porque a gente achou assim, vai ficar assim pra sempre, mas não vai.
porque a gente estava vendendo sem precisar de estratégia, sem precisar de nada, e a gente acabou se acostumando. Só que a gente precisa entender, né, que aquilo passa e passou. Então a gente precisa, né, de estratégias para poder estar aí também vendendo a arte, não apenas postando, porque naquela época foi muito legal, mas passou, né, as pessoas já estão voltando a sair, voltando, né, à vida normal. Então sim, isso vai diminuir, né, vai diminuindo. Então é preciso sim de estratégias para você poder estar aí vendendo também a sua arte. Então agora, né, voltando sobre esse assunto, focando sobre isso, eu vou responder algumas dúvidas que vocês me mandaram no Instagram em relação a viver do artesanato, né, que pode ser dúvida de muitas meninas também. Então vamos lá. Me perguntaram assim: no início você fez algum curso de macramê ou começou pelos tutoriais da internet? Então, como eu falei, né, eu comecei por tutoriais na internet, inclusive foi muito difícil porque eu não tinha como adquirir um curso. Na época tinha a Paloma do Artesê Macramê, que eu acompanho ela até hoje, ela foi uma das minhas maiores referências, e eu não tinha como comprar porque eu não tinha dinheiro. Então eu fui assistindo muitos tutoriais, acompanhando ela, o trabalho dela, e aí eu fui desenvolvendo, né, técnicas e também fui criando as minhas próprias, porque o bom de você, né, aprender sozinho também é que você vai criando, desenvolvendo suas próprias técnicas. Mas depois disso eu logo comecei a fazer cursos, principalmente voltados à bolsa, era sempre o que eu queria muito fazer, né, então eu fui acabando desenvolvendo técnicas, né? Ah, aprendi isso aqui nesse curso, isso aqui no outro curso. E aí eu junto e acabo criando uma coisa especial minha. Em relação ao forro também eu fui aprendendo, né? Sempre estudando. O principal é lembrar sempre disso, de ter que estudar, de estar sempre inovando as suas técnicas, aprendendo, né? Tá sempre aí inovando nas técnicas. Outra pergunta aqui. O Instagram é o seu principal mercado de venda? Tem outro canal que usa para vender também? Então, gente, eu tenho, além do Instagram, o YouTube, o Pinterest e o TikTok. Porque a gente vê, né, que o Instagram, às vezes ele cai do ar e eu fico pensando, se eu dependesse só disso, né? Então eu achei muito necessário criar esses outros meios de comunicação também para poder estar aí mostrando a minha arte, divulgando. Eu não tenho aquela mesma frequência que eu tenho no Instagram? Não, mas eu estou lá e sempre que posso estou criando conteúdo para esses outros canais, expandindo a minha arte, porque caso, vamos dizer assim, um dia o Instagram acabe, porque a gente sabe que isso é possível. Eu já vou estar lá no TikTok, já vou estar aqui no YouTube, no Pinterest também, que eu adoro. Então é sempre bom estar aí divulgando, né, em outros meios, né, outros canais. Eu ainda não tenho um site, mas também é bem bacana se você vende, né, sua peça pronta entrega. É bem legal você ter um site. Até por encomenda também é possível ter um site, porque você já coloca lá, porque o site, né, ele é seu, entendeu? Então fica melhor esse canal de venda para você. Então eu aconselho sim você ter outros canais de venda além do Instagram, porque como a gente sabe, né, o Instagram não é nosso, né, a gente tá ali, né, um terreno alugado, vamos dizer assim. Então se ele acabar, o seu negócio acaba se você só estiver vendendo pelo Instagram. Outra dúvida aqui. Qual foi ou é a maior dificuldade no seu ponto de vista? A minha maior dificuldade é atrair os clientes certos. Eu vou falar pra vocês por quê. O que acontece? No começo, quando a gente começa a vender a nossa arte, a gente acaba atraindo muita artesã. Mas se você quer vender bolsas, o seu público não é artesã, né? São pessoas que gostam de bolsas, que gostam de moda. Só que aí a gente acaba criando conteúdos para outras artesãs, usando hashtags para outras artesãs, não pensando no público que a gente quer realmente atingir. Então, pra mim, essa foi a maior dificuldade, quando eu ainda não entendia sobre isso, né? Então, por exemplo, eu tava lá e postava uma bolsa e colocava a hashtag macramê bag, né? A pessoa que vai comprar uma bolsa, ela vai entrar geralmente nessa hashtag ou ela vai ver uma fashion bags, vamos dizer assim, né? Bolsas e acessórios. Então a gente tem que pensar no público que a gente quer atrair. Hoje, aqui divulgando o meu conhecimento, eu desejo atrair outras artesãs que queiram estar aí trabalhando com artesanato. Então hoje eu sei que meu foco é esse, eu tenho que criar conteúdo para vocês que vai ajudar vocês. Então vocês têm que estar aí criando conteúdo por público que vocês querem atingir. Vocês querem vender decoração? Tem que atingir o público que gosta de decoração, que quer decorar a casa. Então a gente tem que sempre pensar direitinho no público-alvo, né, que a gente quer atingir
Então, pra mim, essa foi uma maior dificuldade, porque no começo, quando eu não entendia, eu acabava criando conteúdos misturados e ficava um pouco complexo. Então, a gente tem que ter isso daí bem definido também. Pergunta aqui. Acho mais complicado eu conseguir se dedicar sem ter renda para bancar antes de engrenar. Mas isso não faz muito sentido porque eu também não tinha renda antes de engrenar. A gente tem que sempre começar de algum jeito. Você ficar esperando ter dinheiro para poder começar, você nunca vai começar. Porque isso não faz muito sentido, porque quando eu comecei, né, se a gente quer começar, porque a gente tá precisando de algo novo, tá precisando de renda, então você vai tirar renda da onde pra começar, né? Eu não tinha nada quando eu comecei, inclusive só comprei um rolo, como eu falei pra vocês, e de acordo com como foram surgindo encomendas, eu fui, né, todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia no cabide, comprava novas linhas, novos materiais. Então, pra você que é o Instagram não custa nada, para você começar a postar a sua arte também não custa nada. Então não faz muito sentido você ficar esperando ter dinheiro para começar, entendeu? Porque a gente tem que começar com o que a gente tem. Eu fui começando aos poucos, eu não tinha nada. Então aos poucos a gente vai começando e lembrando sempre de investir o que você ganha no seu próprio negócio. Seria legal falar sobre o que você sentiu no início. Teve medo, insegurança? Então, medo, insegurança eu tinha em relação a de não conseguir viver da minha arte. Não de postar e de vender, isso eu não tinha medo. Eu tinha medo de não conseguir, né, dar conta, de ter renda, esse sempre foi meu medo. E também sempre a minha maior carga, assim, de ânimo para conseguir, né, para continuar, dar continuidade ao trabalho. Então esse foi o meu maior medo e minha insegurança. Mas eu sempre colocava a cara, né, sempre colocando assim pra jogo, porque se eu ficar com medo parada sem fazer nada, não adianta, só depende de mim. Então eu sempre tô aí colocando, sempre divulgando, postando, não tendo medo de divulgar a sua arte, porque não precisa ter medo de divulgar o seu trabalho. O medo é de você ficar parado sem fazer nada. Como abordar novos clientes? Por não ser um item essencial, fico tímida. Eu também nunca abordei novos clientes, nunca cheguei assim, olha, esse daqui é a minha arte, venha comprar, venha ser meu seguidor. Eu não acho isso legal de fazer isso. O que eu sempre fiz foi me preocupar com a minha rede onde eu estava divulgando a minha arte, né? Sempre deixar ela bonita, bem visível para atrair novos seguidores. Sempre divulguei, né? Fiz promoções para divulgar o meu trabalho também, mas de chegar na pessoa para falar, eu nunca fiz isso, até porque eu não acho legal fazer esse tipo de coisa, né? Venha me seguir, conheça meu trabalho. Eu acho que você precisa deixar a sua casa arrumada, né? Pra poder as pessoas estarem querendo chegar até você e não você ficar chamando a pessoa. Então eu acho que o principal é você se preocupar com as fotos que você vai tirar das suas peças, né? Se preocupar com o seu Instagram, se preocupar com as suas redes sociais, com o conteúdo que você cria, deixar tudo bem arrumadinho para quando a pessoa chegar lá, ver, nossa, gostei, quero conhecer sobre essa arte, gostei disso daqui, criei um desejo sobre isso, deixar tudo preparado, sobre valores, como a pessoa pode encomendar, deixar tudo certinho para quando ela chegar, não ter assim muitas dúvidas e acabar, né, não seguindo porque não tá entendendo o que tá acontecendo, o que que você vende, o que que você faz. Então acho que o principal para você poder estar atraindo novos seguidores, né, novos clientes, é deixar a sua página de venda sempre direitinha com todas as informações expostas. E a última aqui. Vivo da minha arte, não é difícil, mas eu sei que tenho que me dedicar mais. Sim, né? Todo dia a gente tem que sempre estar se dedicando mais e mais, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? A gente tá vendo aí a tecnologia, né? As inovações, as redes sociais, então a gente tem que trabalhar na internet, tem que estar sempre se atualizando, né? Sempre online, né? Sei que é difícil, a gente tá sempre disponível, mas é sempre que puder estar lá online mostrando, porque eu penso assim, como o meu Instagram, como meus stories, como se eu estivesse abrindo a minha loja, né? Então você tá lá disponível, a pessoa pode chegar e te perguntar o que ela quiser, as dúvidas. Você sempre tá disponível para os seus clientes, para responder as dúvidas. Então acho que a gente tem que sempre estar se dedicando mais e mais. E sempre vai precisar estar aí se dedicando, porque sempre vai criando coisas novas, né? Então a gente tem que estar se adaptando a isso. Então acho que é muito importante, né? Então, gente, é mais ou menos isso, né? Sobre como é viver do artesanato. Não é fácil, né? Não é brincadeira. É um trabalho como qualquer outro, onde você tem que estar se dedicando, colocando toda a sua energia, o seu esforço para poder aquilo dar certo. Porque
ah, é bonitinho e vou vender. Não é assim que funciona. Você tem que ter estratégia para vender, tem que saber como vender, tem que pensar nos conteúdos. Então não é fácil, não é brincadeira, como muitas pessoas acham e acabam desistindo por conta disso. Então tenham foco, não desistam, tenham persistência e deem sempre o melhor de vocês. Já deixa o seu likezinho aqui também, se inscreva aqui no canal e qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!